Pronto, 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 já estamos no ar. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, professor Dandan ao vivo, diretamente de Caucaia City para todo o Brasil, para mais uma aulinha aqui de matemática para você, tá? Deixa eu até sair da tela aqui para você ver o tema da aula, ó, tá aqui, que é o famoso MDC, o máximo divisor comum, tá? Você tá vendo, tá sabendo, né? Especialmente esse vídeo aqui é para a galera que é meu aluno, é o pessoal do nono A, nono B, nono C, aqui de Calcaia, mas também serve para você que é professor de matemática e está preparando seus alunos para o SPAES, para concurso. Você que vai fazer concurso também, MDC é um assunto que cai demais. O meu primeiro vídeo foi MMC. Agora estamos no MDC, que finaliza, galera, o descritor 7. Como eu disse, eu vou fazer todos os 25 temas do SPAES, e se der tempo a gente faz também o SAEB e fecha todo o cronograma para as avaliações do final do ano para vocês, beleza? Então esse material aqui serve para todos vocês, para todas as pessoas, para concurseiro, para quem é amante da matemática, para professor e para os alunos especialmente que vão fazer o SPAES, perfeito? Vamos lá, o PDF está aqui. Lembrando que esse material é para você estudar, cara, para você revisar. Próximas semanas a gente já vai ter o nosso primeiro simulado que vale como prova parcial, então você tem que estudar antes, tá? Porque senão você fica para trás. Nós já estamos no quinto descritor, não é isso? Ó? MMC, MDC, números negativos, que são os inteiros, aí começamos as frações e os decimais, ó, já são 5 temas. E agora que eu estou corrigindo de MDC, né? Agora que eu estou fechando o primeiro descritor. Então, se você demorar, se você deixar para o final, você vai ficar com muita matéria acumulada. Então, aproveite esses vídeos, beleza? Baixe aí o PDF, vem comigo responder as questões. Claro, na sala de aula eu já fiz muitas, né? Deixa eu diminuir aqui minha tela. Na sala de aula eu já fiz muitas questões, certo? Então, você vai apenas tentar aqui acompanhar, ver se você tem alguma dúvida, tá? Eu tô achando que minha tela tá muito aqui embaixo. Pera, deixa eu ver se eu... Ah, não, tá certo. Ok, é eu que tô de baixo aqui demais, né? Pera, galera. Ajeitando aqui os últimos detalhes. Ó. Aí, pronto. Eu que tô muito embaixo, ajeitando aqui. Beleza. Pois bem, tema de hoje, MDC, máximo divisor comum, e ele tem apenas uma única diferença para o MMC. Tu lembras que o MMC ele multiplica todos. Quando você faz a fatoração, todos os números do MDC do MMC tu vai ter que multiplicar. No caso do MDC, nós temos uma pequena diferença. Tu vai multiplicar apenas aqueles que estão marcados. E chamo sua atenção para a pergunta do MDC. Porque no MMC, geralmente o cálculo já é a resposta. No MDC, cara, tem muita pegadinha, tem que tomar cuidado, especialmente na pergunta final, tá? Quando a gente chegar numa questão desse tipo, eu vou chamar a sua atenção. Vamos lá, questão número 1, ela fala o seguinte, eu vou sair aqui para você acompanhar direitinho, ó. O senhor Vicente tem uma banca de frutas na feira. Nele há uma penca com 18 bananas, ok? E a outra penca tem 24 bananas. Ele quer dividir as duas em montes iguais. Qual deve ser o maior número possível de bananas em cada monte? Olha as palavrinhas. Dividir e não só dividir. Tu vai ter que dividir no maior número possível. É claro que é um problema de quê? Um problema de MDC. Maior divisor comum. Então, em problemas de MDC, vai ter que aparecer essa palavrinha aqui, ó, maior. E além de aparecer a palavra maior, claro, vai ter que ser um problema de dividir. Então, fique atento nas palavras dividir, nas palavras cortar, pedaços, né, partes iguais. Tudo isso tem a ver com divisão. Em especial, se falar o maior número, o maior de todos. O maior de todos é o MDC. Perfeito? Tanto vai calcular o MDC desses dois números. Chamo sua atenção que os dois números que eu tenho, que é o 18 e o 24, são bananas, são frutas, tá? Em especial banana. E o que é que ele pergunta?
o número de bananas. Tu tá vendo que a pergunta que ele faz é exatamente igual aos números que tu tem, ou os valores que tu tem? Banana e banana? Perfeito. Quando isso acontecer, quando a pergunta que foi feita é igual àquilo que você tem, o MDC já é a resposta. Tá? Então, basta calcular o MDC que você já tem o resultado final. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o MDC do 12, aliás, do 18, do 24 e fazer a velha fatoração. Então, tu pega o 18, pega o 24 e vai calcular do mesmo jeito do MMC. Perfeito? Ah, um detalhe. Geralmente, cara, problemas de MDC vão ser números grandes. Por quê? Porque quando é número pequeno, como nesse caso, tu pode até fazer de cabeça, cara. Então não faz muito sentido o MDC vir com esses números, tá? Porque facilmente tu consegue ver qual é o maior número que divide esses dois caras. Basta tu pensar numa tabuada. Qual é a tabuada que tem tanto 18 quanto 24? Não é a tabuada do 6? Né? Porque 6 vezes 3 é 18 e 6 vezes 4 dá 24. Então, claro que o número 6 ele vai ser o maior número que divide os dois. E aí a questão está encerrada. Então não tem nem muita graça, entendeu? Quando é número pequeno, eu acho que tu testar e tu olhar para os itens, essa questão não tem o item, mas quando for número pequeno, testar os itens, cara, tu já mata a questão, tá? Tu já mata a questão. Mas como o nosso objetivo é que você aprenda o MDC e aprenda o método correto, vamos fazer a continha. Mas tu já sabe que a resposta tem que ser 6. Porque tanto 18 quanto 24 estão na maior tabuada que tem os dois, que é o número 6, tá? Bora lá, como é que se faz? Tu vai fazer o mesmo processo do MMC. O 18 e o 24 são números pares, então dá para dividir por 2. E aí a metade do 18 é 9 e a metade do 24 é 12. Um detalhe, tu concorda que esse número 2 aqui, ele dividiu tanto 18 quanto 24? Pronto. Como o MDC tem a ver com divisão, eu vou marcar, selecionar, riscar, de algum jeito, alguma coisa eu vou fazer para saber que aquele número eu tenho que pegar. Eu vou marcar aqui com uma bolinha, tá? Marca esse número para dizer que esse número dividiu todos. Toda vida que dividir, tu marca. Isso vai ser importante no final. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Apesar do 9 ser ímpar, o 12 ainda é par. Então, o 9 tu vai repetir. E o 12 dividido por 2, a metade é 6. Pronto. Nesse momento, galera, tu não vai marcar esse número 2 aqui. Por quê? Porque ele não dividiu todo mundo. Ó. Observe que o número 9 ele foi apenas repetido. Se dividir, marca. Se repetir em algum momento, não marca mais. Ok. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Porque o 6 ainda é par. Então, vou dividir por 2. O 9 tu vai repetir. E aí esse 2 não vai ser marcado. E a metade do 6 é 3. Perfeito. Agora, só sobraram números ímpares. O 9 é ímpar, o 3 é ímpar. Não dá mais para dividir por 2. Como aqui tem o 3, claro que eu vou dividir por 3. Ó. E olha que coisa linda. Quanto é que é 9 divide por 3? 3. E 3 divide por 3 dá 1, que é o nosso sagrado, né? E aí esse 3, tu vai marcar ou não vai marcar? Marca. Esse 3 dividiu os dois números, ó. Então tu vai marcar esse número 3 também. Perfeito. E aí nesse momento, galera, a conta acaba. Por quê? Tu já chegou no número 1, que é o sagrado. Tu lembra que no MMC eu tinha que chegar no 1 em todos? Tinha que todos terminar com 1? No MDC não há necessidade. Quando tu aparecer o 1, quando tu chegar no número 1, acabou. Por quê? Porque o MDC eu só estou interessado em quem divide todos. E o número 1, ele não dá para dividir mais por ninguém. Tá? Você não vai mais conseguir dividir o número 1. Então não tem mais o que achar. A conta acaba. Tá bom? Então você pode parar exatamente aqui. Perfeito. Pronto. Terminei a conta. E agora? E agora tu vai olhar somente para quem tu marcou. Nós marcamos o 2 e nós marcamos o 3. Então, o MDC vai ser a multiplicação de quem está marcado. Tu vai pegar o 2 que está marcado
e multiplicar com o 3 que está marcado. E quanto é que é 2 vezes 3? 6. Esse 6 nós chamamos de MDC, do jeito que a gente já tinha achado. A gente já tinha descoberto que a resposta seria 6, porque o 6 divide tanto o 18 quanto também divide o número 24. Está encerrado. Ou seja, qual é o maior número possível de bananas? 6 bananas. Tá? Cada penca aí, cada monte tem que ter um total de 6 bananas. Perfeito? Acabou. Show. Se a pergunta fosse outra, gente, a resposta já é essa, tá? Você já pode ir para a questão 2. Mas se ele tivesse feito uma outra pergunta, se a pergunta não fosse banana, ou fosse quantos montes, sei lá, quantas caixas, tu teria que pegar esse valor e ainda dividir o que tu tinha. Tu vai pegar 18 bananas e dividir em grupos de 6. Aí vai dar 3 grupos. E tu vai pegar 24 bananas e dividir em grupos de 6. Vai dar 4 grupos. E o total de grupos, 3 de um mais 4 de outro, seria 7. Em muitas questões tu vai ter que fazer isso. Mas, toda vida que a pergunta for igual ao que tu tem, a conta acaba no MDC. Portanto, a resposta é 6. Vamos para 2. Questão número 2, ó. Numa classe, há 28 meninas, aliás, 28 meninos e 21 meninas. Então, você tem alunos, né? Você tem pessoas. A professora quer formar grupos só de meninos ou só de meninas. Ou seja, formar grupos é dividir, né? Com a mesma quantidade e usando o quê? O maior quando possível. Ah, então ele falou a palavra maior e falou formar grupos, que é dividir. Maior dividir, maior divisor comum é um problema de MDC. Alternativa A. Alternativa não, né? Item A. Quantos alunos terão em cada um desses grupos? Gente, qual foi a pergunta? Quantos alunos? O que foi que a questão te deu? Alunos. Então, basta calcular o MDC e a conta está encerrada. Vamos lá. Então, a ideia é calcular o MDC dos números que a questão te deu. E nós temos aí o número de quem? O 28 meninos e 21 meninas. E tu vai fazer a fatoração. Repito, de novo, mais uma vez, você tem números pequenos demais. Pequenos demais. E quando os números são pequenos, tu consegue fazer de cabeça. Me diga uma tabuada que tenha o 28 e o 21 ao mesmo tempo e que seja a maior possível. Basta tu pensar. Pô, a tabuada que tem o 28 e o 21. Não é difícil. Especialmente o 21. Que é quem? O 7, pessoal. 7 vezes 3 dá 21, 7 vezes 4, 28. Então tá na cara que o maior número que divide os dois é o número 7. E a resposta vai ser 7. Então, por isso que tu vai encontrar no MDC números assim, ó. 108, né? Ó, tu vai encontrar números grandes, ó. 108. Aqui é pequeno, mas deixa eu descer um pouquinho, ó. Tu vai encontrar, ó, aqui, 90, 160, 140, 220. Sempre no MDC tu vai encontrar números maiores, porque se for pequeno, a questão te entrega a resposta. Então, não faz muito sentido, perfeito? Então, aproveite as primeiras enquanto estão números pequenos, né, para tu aprender e acertar. Quando chegar nos mais difíceis, a gente começar a andar também. Então, 28 e 21 nós já sabemos que vai dar 7. Vamos fazer a conta. Ó, o 28 é par, então dá para dividir por 2. A metade do 28 é 14 e o 21 é ímpar, tu repete. Como tu repetiu, tu não vai marcar. Ainda dá por 2, porque o 14, a metade é 7 e o 21 também não dá, repete. Nesse momento, só tem número ímpar. Mas observe, perdão, que você tem o número 7 aqui. Claro que eu ia dividir por 3, ó, porque depois do 2 seria o 3. Se você dividir por 3, não tem problema. O 7 não dá, repete. E quanto é que é 21 divide por 3? Daria 7. E aí não vou marcar o 3, por quê? Porque foi repetido aqui o número 7. Agora, nessa linha só sobrou o 7, então basta dividir por 7. E aí, ao dividir por 7, vai dar quanto? 7 divide por 7 dá 1, que é o sagrado.
E 7 dividido por 7 dá 1. Esse 7 ele vai ter que ser marcado, porque ele dividiu os dois números. E como eu já cheguei no sagrado, o MDC ele acaba, a conta está encerrada. Perfeito. E aí eu disse para ti que o MDC é a multiplicação de quem está marcado. Mas só tem um cara marcado. Então o MDC vai ser ele próprio. O MDC é 7. Então quantos alunos terão em cada grupo? Terão um total de 7 alunos. 7 alunos em cada grupo. Pergunta do item B. Quantos grupos de meninas eu posso formar? Ora, você tem quantas meninas? 21. E você vai dividir em grupos de quantas pessoas? Vamos dividir em grupos de 7, porque nós achamos que o MDC é 7. Então, se eu pegar 21 e dividir por 7, eu vou formar 3 grupos. Ok? Da mesma forma, ele pergunta no item C, quantos grupos de meninos? São quantos meninos? 28. E tu vai dividir em grupos de 7, e 28 dividido por 7 vai dar um total de 4 grupos. E essa é a resposta e finaliza a questão número 2. Lembrando que ele poderia perguntar quantos grupos eu tenho ao todo. E aí você teria um total de quantos grupos? 3 aqui mais 4 aqui, um total de 7 grupos. Ok? Eu acho o MDC mais difícil que o MMC. Apesar de no MDC você multiplicar menos números, né? No MMC você tem que multiplicar tudinho. No MDC nem tanto. Mas o MDC ele tem essas pegadinhas, tem essas contas a mais, então é mais chatinho de fazer, é mais difícil para os alunos, tá? É o que eu percebo durante o dia a dia. Vamos para 3. E claro, você vai pegar números grandes. Até agora só tem números pequenos, mas daqui a pouco tu vai sofrer com números grandes, ó. Beleza, essa questão número 3 é a primeira que tu vai ver aquilo que eu disse no começo dessa aula. Presta atenção. João tem 24 laranjas. Eu só diminuir aqui o meu tamanho e sair da tela, tá? Ó, João tem 24 laranjas e 36 maçãs. Pergunta, o que é que ele tem aqui? Frutas, né? Então a questão está falando de frutas. Beleza. E ele quer montar cestas com a mesma quantidade, ou seja, divisão, né? Sem misturar os tipos. Qual é o maior? Olha a palavrinha, cara. Não tem como errar. Não tem como tu confundir MDC com MMC. Tem. MMC é o menor. E não só o menor, é um problema que fala de tempo, de quanto em quanto tempo ou de tanto em tanto. E o MDC já é um problema de dividir, nada a ver com tempo, tá? E na verdade não só dividir, tem que ser no maior número possível. Olha a pergunta. Qual é o maior? Então eu já sei que vai ser MDC. Qual é o maior número de cestas que eu posso formar nessa questão? Observa a pergunta, gente. Vou chamar sua atenção. Qual foi a pergunta? Quantas cestas? Cestas. E o que é que ele tinha na questão? Frutas. Tu tá vendo, cara, que a pergunta que ele fez é diferente do que ele tem? Ele não está perguntando quantas laranjas, ou quantas maçãs, ou quantas frutas. Ele quer saber quantas cestas. Toda vida que a pergunta for diferente, no final tu vai ter que dividir. Presta atenção nisso. Tu vai achar o MDC e o MDC não é a resposta. Tu vai ainda ter que pegar e dividir. Dividir por quem? Dividir esses números pelo MDC, obviamente. Lembra disso, vai ser muito importante lá na frente. Em mais questões. Vai aparecer em muitas questões hoje, tá? Se a pergunta for diferente, no final vai dividir. Então, seu primeiro passo, calcular o MDC desses dois caras, né? Que é o... Oh, meu Deus, eu sempre esqueço. Eu tenho que configurar aqui o ABS para eu tirar minha foto com um clique. Eu não configurei ainda, com preguiça, tá? Mas vou configurar. Tu vai pegar aqui o MDC do 24 e do número 36 e vai fazer. Se você for bom em matemática, já dá para saber qual é a resposta, né? Qual é a tabuada que tem esses dois números ou qual é o maior número que divide os dois. Dá para saber. Vai ser a tabuada do 12, né? Mas se você não souber de cabeça, você pode fazer a continha do jeito que vamos fazer agora. Dá para dividir por 2.
porque a metade do 24 é 12 e a metade do 36 é 18. Ainda dá por 2, lembrando, vai marcar, né? Marca esse cara porque ele dividiu. Ainda dá por 2, a metade do 12 é 6 e a metade do 18 é 9. Esse 2, ele novamente vai ter que ser marcado. Só não marca se repetir. Só não marca se repetir. Ainda dá por 2, tá? Porque o 6 ainda é par, ó, a metade do 6 é 3, e o 9, que é ímpar, ele vai apenas ser repetido. Opa! Então, nesse momento, esse 2 ele não pode ser marcado porque não dividiu. Agora só sobrou o número ímpar, então tu vai dividir agora por outro número que não seja o 2. Como tem o 3, tu vai dividir por 3. E aí 3 divide por 3 dá 1, que é o sagrado. E 9 divide por 3 dá 3. E como esse 3 dividiu, tu vai marcar. E eu já cheguei no número 1, a conta acaba. Perfeito. Quem é que está marcado? 1, 2, 1, 3. Aliás, outro 2, né? E um número 3, ó. Então, tu vai pegar esses 3 que estão marcados e multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes esse 3 vai dar um total de 12. 12 o quê? Quilômetros ou hora? 12 quilômetros ou 12 horas? Nenhuma coisa nem outra. São 24 e 36 frutas. Então, o total aqui embaixo vai dar um total de 24, aliás, 12 frutas. 12 frutas. Cuidado, né? Cuidado na pergunta. E aí, qual é o meu medo? Quanto foi que deu o MDC? 12. Aí tu bota a mão na cabeça. Meu Deus, tu vai olhar para ali, aí tu tá vendo que o item é. O item é. E se tu marcar o item é, um professor de matemática morre no mundo, cara. Já estou ouvindo aqui a ambulância saindo aqui voada do hospital de Caucaia. Você acabou de matar um professor de matemática. Cuidado. Tu achou 12, mas foi 12 o quê, cara pálida? Tu marcou 12 frutas. 12 frutas. E a questão pediu cestas. Tu achou foi as frutas, cara. Por que tu vai marcar o item E 12? Tu caiu na pegadinha do SPAES e aluno Dandan não cai nessas pegadinhas. Toda vida que a pergunta for diferente do que tu tiver, tu vai dividir. Ou seja, tu vai pegar as 24 laranjas e vai dividir em grupos de 12. E quanto é que é 24 dividido por 12? Vai dar 2 cestas. Beleza? E tu vai pegar as 36 maçãs e vai dividir em grupos de 12 também. E 36 divide por 12 vai dar um total de 3 cestas. Opa! Qual é o total de cestas que nós temos? 2 cestas com mais 3 cestas vai dar um total de 5 cestas. Qual é a alternativa? Não tem. Não tem, e nós já tínhamos feito em sala de aula, eu já tinha te mostrado que essa questão aqui não tinha resposta, e se caísse numa prova ou caísse num concurso, essa questão seria anulada. Mas olha que eu deixei ela aqui, eu quis deixar ela, podia ter tirado do PDF, né? Eu deixei por quê? Por causa disso, ó. Tu ia marcar o item E de errado, ia ficar super feliz, acertei. Fez o cálculo bem bonitinho e no final ia perder a questão, porque não leu direito. Tu achou frutas, não as cestas, portanto, não é a alternativa E. A resposta deveria ser 5 cestas, que não tem na alternativa. Perfeito? Essa foi a questão número 3 da gente. Vamos para 4. Olha aí. Uma escola recebeu 2 rolos de fita, um com 84 centímetros e o outro com 108 centímetros. Ou seja, você tem aqui o comprimento, tá? Você tem o tamanho de cada rolo. Cuidado, rolo. Tá? Você tem o tamanho de cada rolo. Portanto, está falando de comprimento. A coordenadora, que não é a Nayara, quer cortá-los, dividir em pedaços de mesmo comprimento e no maior tamanho possível, cara. Então, um problema de MDC.
MDC. Tá, qual é a pergunta? Qual deve ser o comprimento? Opa, olha a pergunta. Comprimento. O que é que ela te deu? O comprimento. Então, basta calcular o MDC e a conta está encerrada. E assim que vai cair nas provas de vocês, tá? Porque é o primeiro exemplo que eu estou te dando que os números são grandes, ó. 84 e 108. Então, já se prepare para pegar questões com esse tamanho aqui de conta, tá? 84 e o 108. Bora, devagar, sem pressa, para a gente matar essa questão. Dá para dividir por 2, né? Porque a metade do 84 é 42. Professor, como é que o senhor faz de cabeça? Ó, é só tirar metade de cada um, ó. Quanto é a metade do 8? 4. Metade do 4? 2. Então vai dar 42. Mesma coisa aqui, ó. A metade do 108, quanto é a metade do 10? 5. E a metade do 8? 4. Então vai dar 54. Simples assim. Observe que ninguém foi repetido, então, portanto, eu vou ter que marcar este número aqui. Vamos lá. Ainda dá de novo para dividir por 2, porque a metade do 42, ó, metade do 4 é 2, metade do 2 é 1, então vai dar 21. E a metade do 54 vale 27. Ah, professor, mas aqui não dá para calcular, ó. Dá, pessoal, é que se você tiver um pouquinho de esperteza, e você sabe, você é fera, 54 é 50 mais 4, né? Quanto é a metade de 50? 25. Metade de 4? 2. 25 mais 2? 27. Vem com o Dandan, cara. Vem com o Dandan que é sucesso. Tá? Marca esse 2? Marca. Porque deu para dividir, ó. Agora, nesse momento, não tem mais números pares, ó. É ímpar e é ímpar. Não vai dar mais para dividir por 2. Próximo, depois do 2. É o 3, né? Então vai dividir agora por 3. Quanto é que é 21 divide por 3? 7. E 27 divide por 3? 9. Ah, marca? Marca. Marca esse cara. Ainda dá por 3? Dá, porque o 9 dá para dividir por 3. Ó. Então, divide de novo por 3. O 7 não dá, tu vai repetir. Então, repete o 7. Tá? E o 9 divide por 3, dá 3. Marca? Não, porque o 7 repetiu. Ainda dá por 3 de novo. Porque aqui vai dar 1, né? Ó, 3 divide por 3 dá 1. E o 7 não dá, repete. Não vai marcar porque repetiu. E já cheguei no 1, então a conta acaba. Se você fosse esperto, bem aqui assim, ó, tu dividia logo por 7, né? Porque daria 1 aqui, ó, e a conta já acabaria e não marcaria o 7, porque o 9 ia ser repetido. Mas, para manter aqui a boa ordem, né, depois do 2 ser o 3, eu continuei no 3, mas você que decide por qual número dividir. Ok, só tem esses aí marcados, ó. Quem é que está marcado? O 2, o outro 2 e um 3. E nós já fizemos essa conta na questão passada. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes o 3 aqui vai dar um total de 12 centímetros, né? Porque aqui era centímetro, aqui também centímetro. Então dá 12 centímetros. Essa é a resposta do MDC, e eu já estou vendo a alternativa, seria a alternativa B de bola para a questãozinha número 4, SPAES 2025. Olha, galera, você que vai fazer concurso, isso aqui é fundamental para ti, tá? E você que vai fazer concurso, eu aconselho você virar membro do Dandan. O Dandan tem muito conteúdo legal aqui para os membros por apenas R$ 4,99. Tem um link aí na descrição para você virar membro. Tem teoria, você quer aprender MDC? Tem a teoria de MDC, tem simulados aqui, tem um grupo de membros, tem vários vídeos de matemática, de logaritmo, progressão aritmética, análise combinatória, função do primeiro grau, equação, sistema, tudo, cara, tudo da matemática, por apenas R$ 4,99. Um valor absurdo, né? Um valor absurdo. Eu tenho certeza que você vai gostar de virar membro do Dandan. E se não gostar, cara, foi apenas R$ 4,99. Você não está pagando R$ 300, R$ 400 num curso por aí. E olha que o meu material vale mais do que isso, tá? Mas venha ver, venha conferir, venha virar membro do Dandan. Vamos lá. 5. Questão 5. Olha aí. Carlos quer empilhar caixas em colunas de mesma altura. Presta atenção, olha a palavrinha, né? Ele quer empilhar caixas em colunas. Caixas em colunas.
Então, as caixas ficarão nas colunas. Então, coluna e caixa é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele vai colocar a caixa na coluna, tá? De mesma altura. Ele tem 45 caixas grandes, tá? Ó, 45 caixas grandes e 60 caixas pequenas. Então, são esses dois números que tu vai calcular o MDC, claro, se for uma questão de MDC, né? Olha a pergunta, não tem nem falar mais nada. Qual é o maior MDC, né? O maior número de colunas que ele pode formar com quantidade igual de cada tipo de caixa em cada coluna. Olha aí, ele me deu caixas e está perguntando as caixas. Portanto, é a mesma pergunta e logo basta calcular o MDC. Então, a resposta é o MDC do 45 e do 60. Meus lindos, são números pequenos. Tu pode chutar ou tu pode testar os itens. Ó. Tu pode testar. Como eu quero saber qual é o maior, eu vou começar do maior. Por exemplo, o número 30 divide o 45? Não, porque 30 mais 30 é 60. O 30, ele divide o 60, mas ele não divide o 45. Não tem 45 na tabuada do 30. Então, não pode ser o item E. Olha o jeito legal que eu estou fazendo, né? Isso aí te ajuda demais, cara. Num concurso, numa prova, tu perder uma questão dessa, tu poderia só chutar os itens. Ou, né? Tem que prestar atenção nos bizus do Dandão. O segundo número maior é o 15. O 15 divide o 45? Divide, porque 15 com mais 15 é 30, 30 com mais 15 dá 45. Então, 45 dá para dividir por 15, vai dar 3. E o 60? 15 mais 15 é 30, 30 mais 15, 45, 45 mais 15, 60. Então, deu certo. Então, o item correto é a alternativa D. Sem fazer conta praticamente, cara, só olhando para os itens. Faça isso, cara. Em problemas com números pequenininhos, dá para tu fazer isso, tá? Então, a resposta é o item D. Bora fazer o cálculo. Vamos tentar chegar no item D, ó. Dá para dividir por 2? Dá. Então, bora lá. 45 tu repete, porque é ímpar. Quanto é a metade do 60? 30. Não marca. Ainda dá por 2, porque o 45 vai ser repetido, mas a metade do 30 é 15. Não marca, porque repetiu. Agora, só tem número ímpar. Não dá mais para dividir por 2. Mas tu sabes agora que o 15, por exemplo, dá para dividir por 3, né? Então, dá para dividir agora por 3, ó. 45 divide por 3 dá 15. E o 15 divide por 3 dá 5. Opa! Marca esse cara. Ainda dá para dividir por 3, porque o 15 vai dar 5. E o 5 não dá. O 5 tu vai apenas repetir, né? Repetir. Já vai colocar 1 aqui, mas não. O 5 vai ser repetido. Então, não pode marcar este 3. E, por fim, sobrou só o 5. O 5 só dá para dividir por 5. Aqui vai dar 1, que é o sagrado. Aqui vai dar 1, que é o sagrado. E esse 5 tu vai marcar porque ele dividiu e a conta acaba. Quem é que está marcado? Está marcado um 3 e está marcado um 5. Quanto é 3 vezes 5? 15. A mesma resposta que você tinha achado antes. Perfeito. E aí está finalizada a questão número 5. É isso, cara. É isso, ó. Sempre a mesma coisa. Pega os números, divide. Daí pra frente, cara, é tu treinar. Tu tem que fazer sozinho. Não adianta tu olhar pro Dandan. É muito lindo o Dandan fazendo, ele faz bem ligeirinho, rápido, tudo de cabeça. Lindo. Agora, tu vai tentar fazer só. Se tu não tentar, tu não aprende matemática. Não adianta. E tem gente com dificuldade em divisão. Eu faço a divisão de cabeça. 45 divide por 3, eu já sei que é 15. Mas será que você consegue de cabeça que dá 15? Será que você não tem que dividir na mão, não tem que treinar, por exemplo? Então, cara, você tem que buscar fazer as questões só para você ver onde é que está a sua dificuldade. Porque só eu fazendo você não aprende matemática. 6. Então, o que é que eu aconselho? Você que é meu aluno já viu as questões. Você que não é meu aluno e está tentando aprender MDC, tenta fazer as 6 sozinho. Faz alguma coisa, tenta dividir, sei lá. E se não conseguir, aí você vem ver minha solução. Mas tenta. Tenta alguma coisa, cara. Olha aí a 6, ó. Um lojista dispõe de 3 peças de um mesmo tecido, cujos comprimentos, ó, ele está me dando comprimento,
48 metros, 60 metros e 80 metros. Então, a questão me deu as medidas, o comprimento, isso é importante. Tá. Nessas 3 peças, o tecido tem a mesma largura. Deseja vender o tecido em retalhos iguais. O que é retalhar? Retalhar é cortar. São pedaços de pano, retalho, tá? Então, retalhar seria cortar, dividir esse negócio. Então, deseja vender o tecido em retalhos iguais, cada um tendo a mesma largura das peças, né? E o maior comprimento possível. Falou maior, MDC. Beleza, a pergunta é: quantos retalhos? Olha a pergunta. Quantos retalhos ele deverá obter? O que foi que ele me deu? Os comprimentos. Tá vendo que a pergunta é diferente? Então, tu vai ter que, no final, dividir. Lembra disso. A pergunta foi diferente. Toda vida que isso acontecer, no final, tu vai ter que dividir. Show. Vamos lá. Tu vai pegar os 3 números que a questão deu. 48, 60 e 80. Ó. 48, 60 e 80. E vai dividir. Show. Vamos lá. Dá para dividir por 2, porque a metade do 48 é 24, a metade do 60 é 30 e a metade do 80 é 40. Marca. Dividiu todos. Ó. Por 2. A metade é 12, a metade é 15 e a metade é 20. Marca. Marca. Dividiu todos. Ainda dá por 2. A metade é 6. O 15 é ímpar. Repete. E a metade do 20 é 10. Marca? Não, porque o 15 foi repetido. Ainda dá por 2. A metade do 6 é 3. O 15 é ímpar, tu repete. E a metade do 10, 5. Tá? Beleza. Marca esse 2? Não, porque ele repetiu aqui o 15. Ó. Então, não marca. Agora, só sobrou o número ímpar. Não dá mais para dividir por 2. Então, agora vai tentar dividir por 3. Quando eu divido por 3, aqui vai dar 1 e a conta vai encerrar. Aqui vai dar 5, porque 15 divide por 3 dá 5. E esse 5 não dá para dividir por 3. Então, tu vai repetir o número 5. E aí, tu não pode marcar o 3. Não pode marcar o 3. Como eu já cheguei no 1, a conta acabou. Quem é que está marcado? 1, 2 e outro 2. 2 vezes 2, 4. 4 o quê? Ó? Metros. 4 metros. Perfeito. Ou seja, cada retalho, pessoal, vai ter que ter um tamanho de 4 metros, né? Um comprimento de 4 metros. Já é a resposta isso aqui? Não. 4 metros é o comprimento. E ele não pediu o comprimento, ele pediu os retalhos. Toda vida que a pergunta for diferente, tu vai ter que dividir. Então, sempre no final, tu vai pegar os números que a questão deu e vai dividir aqui pelo MDC. Ou seja, tu vai pegar o 48 e vai dividir por 4. Vai dar 12. Certo? 12 retalhos. Professor, como é que o senhor sabe que vai dar 12? Ó, gente, só fazer a conta. Ó. 48 divide por 4. 4 divide por 4 dá 1. Tá? Porque 1 vezes 4 dá 4 e não sobra nada. Baixo 8. 8 divide por 4 dá 2. Então, assim, você que está no nono ano, cara, você tem que saber a tabuada, tá? Então, se não souber, aí você tem que andar do ladinho a tabuada. Tem que imprimir, colar aí no seu caderno, igual eu falei lá no MMC. No nono ano é para estar com a tabuada afiadíssima, tá? Então, 48 dividido por 4 dá 12. Quando eu pegar o 60 e dividir por 4, vai dar 15. 15 retalhos. E se eu pegar o 80 e dividir por 4, vai dar um total de 20 retalhos. Conclusão, total de retalhos vai ser essa soma aqui, ó. 20 com mais 15 dá 35 e 35 com mais 12 vai dar 47 retalhos. Essa é a alternativa correta, não tem o item, tá? Mas a resposta correta da questão, 47 retalhos. Perfeito? É isso, cara. Essa é a principal dificuldade do MDC. No final, às vezes, tu vai ter que dividir. E sabe qual é a pegadinha?
A resposta que tu achou aqui foi quanto? 4. Mas não é 4. Tu viu que tem que dar 47. Vai ter tanto 4 quanto 47 nas alternativas. E isso é que derruba a galera. Porque tu vai fazer o cálculo e vai achar 4 e automaticamente tu vai ver o item 4 lá e vai querer marcar. E vai perder a questão. Então, cuidado, 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 cuidado. 7. Metade do TD. Geralmente meu TD tem 14 questões, tá, galera? Cada um 14. O último eu coloquei quase 20, não foi o último que eu botei para vocês na aula passada? Foi, né? Mas é isso. Eu achei fácil, um assunto fácil, né? Fração. Era só contar as frações, pintar lá, então eu achei bem fácil, eu coloquei muitas questões. Questão 7. Em um material de construção, há canos PVC com essas medidas, 12, 18 e 24 metros. De novo, ele está me dando o comprimento, ó, comprimento, a medida dele. Será preciso cortar, dividir, né, em pedaços iguais, maiores possíveis. Pronto, MDC. Qual será o comprimento máximo de cada cano? Opa, ele perguntou o comprimento e me deu o comprimento, então basta calcular o MDC. E de novo, os números são pequenos, ó, 12, 18 e 24. Números pequenos, testa os itens. Qual é o item correto? Testa. Chute aí. Como ele quer saber o maior, tu começa pelo maior de todos. Quem é o maior aqui dos itens? É o item E. Será que esse número que está aqui, ele divide todos? Ou seja, esses números aqui estão na tabuada do 6? Quanto é 12 divide por 6? 2. 18 divide por 6? 3. E 24 divide por 6 dá 4. Então, o número 6 é a resposta. O 6 é o maior número que divide todos. Simples assim, sem fazer conta nenhuma, só observando a tabuada. Como eu disse, números pequenos, tu não vai encontrar questões de MDC. É raro. No teu concurso, no teu SPAES, vai cair MDC, mas com número grande. Não vai cair número pequeno, não. Porque se cair pequeno, a questão te entregou. Se cair, tu levanta as mãos para os céus. Meu Deus, amém, caiu. Mas não é o que acontece, tá? Vai acontecer números grandes. Preste atenção nisso. Bora calcular, bora fazer a continha. Só para sessão do descarrego, né? A gente fazer aqui. Você que tem pouca fé, vamos fazer a continha para te provar que dá certo, ó. Tem para dividir por 2, porque a metade dá 6, a metade aqui é 9, a metade do 24 é 12. Marca. Dá por 2 de novo, porque a metade aqui é 3, o 9 é ímpar, repete, e a metade do 12 é 6. Não marca. Dá por 2, a metade não tem aqui, repete, aqui também é ímpar, repete, e a metade do 6 é 3. Então não marca. Como sobrou agora só o 3 e o 9, né, que são números ímpares, dá para dividir por 3. Aqui vai dar 1. 9 divide por 3 dá 3. E 3 divide por 3 dá 1. Vou marcar esse cara e a conta acaba. Por quê? Porque o número 1, já chegamos nele, já chegamos no sagrado, a conta acabou. Multiplica os marcados. É o 2 e o 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. A mesma resposta que nós achamos antes. Então, tudo certo no nosso cálculo. A alternativa é de helicóptero. Vamos embora para a questão número 8. Olha aí. Em um laboratório havia 90 frascos do tipo A. Ó, essa questão é boa, já é um número maior. 90 frascos do tipo A e 54 frascos do tipo B. Parou? A questão me deu frascos. Ok. Todos esses frascos foram colocados em caixas, onde cada caixa tem o mesmo número de frascos e de um só tipo, sendo esse o maior possível. MDC. Qual é o número total de caixas? Olha a pergunta. Caixas necessárias. Ele me deu frascos. E quer saber? Caixas. Ou seja, são números diferentes, são perguntas diferentes. E ao fazer perguntas diferentes, tu vai ter que no final dividir. Bora. Tu vai pegar o 90, vai pegar o 54 e vai ter o sofrimento gostoso. Ai, adoro, professor. Pois é, sofrimento gostoso. Bora. Dá para dividir por 2? Dá. Porque a metade do 90
é 45. E a metade dos 54? Nós já fizemos hoje, 27. Marca, claro. Pronto. Por 2 de novo? Dá não, né? Porque aqui é ímpar e também é ímpar. Não dá para dividir por 2. Então, tu vai tentar pelo próximo. Vamos tentar por 3. 45 dá para dividir por 3. Nós já fizemos também hoje essa conta, né? Vai dar 15. E o 27 divide por 3, dá 9. Marca. Ainda dá por 3. Porque o 9 está na tabuada do 3 e o 15 também, ó. 15 divide por 3 dá 5 e 9 divide por 3 dá 3. Marca esse cara também. E agora sobrou só o 5 e o 3. Ainda tem o 3 aqui, então vou dividir de novo por 3. O 5 vai ser repetido e aqui vai dar 1. E acabou. E esse 3 não vai ser marcado porque repetiu. A conta está encerrada. Pronto. Beleza. Quais os números que estão marcados? Fazer desse tamanho aqui fica bom, né? Quem é que está marcado? Ó? O 2, um dos dois, né? Um 3 e outro 3. Quanto é que vai dar isso? 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 3 dá 18. 18 o quê? Frascos, né? Porque a questão está trabalhando com frascos. Por que eu estou falando Olha o item E. Olha o item E dizendo, meu Deus, me marca, professor, vai, professor, vai, me marca, me marca. Não, 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 não faça isso. Olha, meu coração já acelera. Tuc, 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 tuc. Não faça isso, né? A resposta não é 18, gente, porque ele não perguntou o frasco. Ele não perguntou 18 frascos. Ele perguntou, ó, quantas caixas. Tu vai pegar esses frascos aqui e vai dividir em caixas com 18 frascos cada uma. Tu vai ter que dividir por 18. Lembra, cara, quando a pergunta for diferente, no final tu divide. Tu vai ter que pegar um 90 do tipo A e vai dividir em 18. Essa divisão aqui, quando tu fizer, vai dar 5 caixas, né? Porque, ó, se eu multiplicar por 5, 5 vezes 8 é 40, 0 sobe o 4, 5 vezes 1 dá 5, com mais 4, 9, ó. Dá exatamente os 90. Então, de fato, a divisão dá 5. E se eu pegar o 54 e dividir por 18, ó, 18 mais 18 dá 36. 36 mais 18 dá 54. Vai dar exatamente 3 vezes, então vai dar um total de 3 caixas. Conclusão, total de caixas que nós temos dos dois tipos, 5 aqui, com mais 3 aqui, 8 caixas. Qual é a alternativa que tem 8 caixas? Item A de abestado, cara. Tu vai marcar o item E de errado e vai perder a questão. Cuidado, cuidado, cuidado. Simbora. O 9. Questão número 9. Essas questões são pegadinha, tá, pessoal? São questões difíceis, ó. Se você está entendendo, é porque você está muito bem em matemática. São problemas difíceis. Em especial, esses problemas aqui são pegadinha demais. São cascas de banana, né? Mas MDC não é um assunto fácil. Se você está entendendo, é porque você está bem na matemática, tá? Simbora. 9. Olha aí. Oh, meu Deus. Tô com raiva desse bicho aqui já. 9, ó. Você não percebeu, mas minha tela aqui aumentou na minha câmera. Eu tô chateado porque quero sumir da câmera e a bicho não some, né? Ó, na reforma de uma obra, há rolos de fios elétricos com medidas de 160, 140, 220 metros. Então, ele está me dando o comprimento, né? Ó, é o comprimento. E aqui sim, pessoal, é uma questão padrão MMC. Pronto. É assim que vai cair no teu concurso. Padrão MMC não, padrão MDC. Por quê? Números grandes. Números grandes. Então, é nesse estilo que vai cair. Perfeito? Tá. Aí ele vai precisar cortar, então ele vai precisar dividir, certo? Em pedaços iguais, maiores possíveis. Pronto. Maior MDC. Qual é a pergunta? Qual é o comprimento máximo de cada fio? Qual é o comprimento
e ele me deu o comprimento. Então, basta calcular o MDC dessa bagaça e correr para o abraço. 160, 140, 220. Pronto. Chucu. Bora, mói. Devagarinho, porque o número é grande, né? Ó, dá para dividir por 2. A metade do 160 é 80. A metade do 140 é 70. E a metade do 220 é 110. Marca. Por 2, que ainda é tudo pau. A metade do 80 é 40. A do 70 é 35. E a do 110 é 55. Ó, galera, bora ser esperto, tá? Bora ser esperto. O 40, o 35 e o 55, ó, são números que terminam ou em 0 ou em 5. Ainda pode dividir, ó, pergunta, esse aqui marca, né? Porque ele dividiu. Ainda pode dividir por 2, não tem problema, ó. Divide por 2. A metade do 40 é 20. A metade do 35 não tem porque ele é ímpar. E o 55 é ímpar. Aí não marca, porque repetiu. Ainda dá por 2, que a metade do 20 é 10, o 35 repete, o 55 repete. Não marca. Por 2, aqui fica 5, 35 e 55, tá? Porque a metade de 10 é 5, aqui repete. Não marca de novo, porque repetiu. E aí, ó, eu já ia fazer isso aqui naquela questão. Bem aqui assim, ó, eu já ia dividir tudo por 5. Porque números que terminam em 0 e terminam em 5 estão na tabuada do 5. Então dava para dividir logo por 5 aqui, ó, e já facilitar um pouquinho a minha vida. Mas beleza. Fez a continha bonitinho, vai chegar aqui. Agora, ó, só tem números terminados em 5. Então tu vai dividir por 5 e vai dar 1. O 35 dividido por 5 dá 7 vezes. E o 55 dividido por 5 vai dar 11. Marca esse cara porque ele dividiu. E eu já cheguei no sagrado. A conta está encerrada. Perfeito? Pronto. E agora? E agora tu vai multiplicar os marcados. Tá marcado um 2, tá marcado um 2, tá marcado um 5. 2 vezes o... Ó, posso multiplicar aqui, ó. 2 vezes 5, 10. E aí 2 vezes 10 dá 20. Qual é o item que tem 20? A alternativa C de campeão. É o teu ano, cara. Esse vai ser o teu ano. Você quer concurso? Não, não quero concurso. Eu quero fazer o pré-ITA. Vai dar certo. Eu quero o IFCE. Cai isso aqui lá também. Então, assim, vai ser o teu ano. É a tua chance de chegar no curso dos teus sonhos aí, cara. Show? Lembrando, galera, que essa questão aqui dá para fazer de cabeça, tá? Porque todos os números terminam em 0. Números que terminam em 0 dão para dividir por 10, né? Ou seja, dão para dividir por um número que termina em 0. Só tinha um número que termina em 0 aqui, que seria o 20, né? Então, já dava para supor que a resposta era alguma coisa terminada com 0. Então, só poderia ser o item C mesmo, tá? Na questão 9. 10. Vamos lá. Ó, beleza. A 10 é uma que você faz de cabeça. Tenta fazer a 10 sem fazer conta, assim, só olhando. Tenta marcar na 10 aí, cara. Só olhando. Ele vai explicar. Não é uma questão de texto, ó. Ele só está explicando o que é o MDC. O máximo divisor comum, MDC, é o maior número que divide 2 ou mais números ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que contém o MDC desses caras, ó. Do 20, do 30 e do 45. Ou seja, qual é o maior número que divide esses caras? Testa os itens. Testa. Qual é o maior que tem aqui? É o 25. O 25 divide alguém? O 25 não tem nenhum desses caras aí, ó, porque 25 mais 25 é 50. Então não dá para dividir isso aqui por 25. Então não é. O segundo maior é o 15. Não, é o 20. O 20 dá para dividir por 20? Dá. O 30 dá para dividir por 20? Não, porque 20 mais 20 é 40, já passou. Então não pode ser 20, ó. Nem é 25 e nem é 20. Qual é o terceiro maior? Quem é o próximo maior? É o 15. O 20 divide o 15? Não, porque 15 mais 15 já dá 30. Então o 20 não dá para dividir, então esse cara aqui também não pode ser o MDC. Sobra o C ou o D. Vamos testar o D, que é o 10. O 10 divide o 20? Divide, vai dar 2.
O 30 dá para dividir para 10? Dá, vai dar 3. Ok. Mas e o 45? Tem 45 na tabuada do 10? 10, 20, 30, 40, 50. Não tem 45. Então o 10 também não é. Sobra o quê? Sobra o 5. O único número que divide os 3 aqui e é o maior de todos é o número 5. Somente. Somente. Sem fazer a conta, só você observando os itens, a alternativa correta é o item C. Bora fazer a conta para provar. É o 20, o 35, aliás, o 30 e o 45. Vamos lá. Dá para dividir por 2, né? Que a metade do 20 é 10, a metade do 30 é 15 e o 45 tu repete, que é ímpar. Então não marca. Ainda dá por 2, ó, porque a metade do 10 é 5, o 15 tu repete, o 45 tu repete. Não marca. Agora, ó, só tem número terminado em 5, cara. Divide logo por 5. Aqui vai dar 1, 15 divide por 5 dá 3, e 45 divide por 5 dá 9. E já acabou, porque esse cara aqui é o sagrado. E eu vou marcar esse 5 porque ele dividiu todos, ó. Dividiu todos os números, então marca. E já acabou porque chegou no 1. A conta acaba. Qual é o único cara que está marcado? O 5. Então a resposta, 5. Alternativa C. Ok? É isso, cara. É isso, né? Se você se preparar, eu tenho certeza que você consegue sucesso em MDC. 11. Ó, essa questão é boa. Ó. Um construtor tem duas barras de aço, uma de 2 metros e a outra de 1,8 metros. Ou seja, ele está me dando aqui o comprimento, tá? 2 metros e 1,8 metros. Tá. Nós temos o primeiro problema. Como é uma questão de MDC, MDC só tem número inteiro. Eu não posso calcular com o número quebrado. Ó. Então, nós vamos fazer uma transformação, né? Você tem que usar outros números aqui. Não pode usar o 2 e 1,8, porque tem vírgula. Não pode. Só tem que ser número inteiro. Então, tu vai ter que fazer uma transformação que é de metro para decímetro, ou então metro para centímetro. Se tu quiser fazer, ó, 1 metro vale 100 centímetros. Então, 2 metros vai ser 200 e 1,8 vai ser 180. Aí você calcula com esses dois. Muito difícil, né? Vai ficar um número muito grande. Era só 2 e 1,80, por que eu vou fazer com 200? Fica grande demais, né? Então, você poderia fazer apenas com 20 e 18, né? Que é transformar em decímetro. Coloca isso aqui para decímetro. Seria só multiplicar por 10, ó. Multiplico 2 por 10, dá 20 decímetros. E 1,8 vezes 10 vai dar 18 decímetros. Pronto. Então, calcula com 20 e com 18 para eliminar o problema da vírgula. Lembrando que para tirar essa vírgula, tu multiplica por 10, né? Porque só tem um número depois da vírgula, ok? Então, multiplicando por 10 dá 18, multiplicando por 10 dá 20. Pronto. Calcula esses dois que é muito mais fácil de trabalhar. Tá. E isso aqui é o comprimento, tá? Não esqueça, a questão está me dando o comprimento das duas barras de aço. E eu vou precisar cortá-los, então MDC, pedaços de mesmo tamanho, com a maior medida possível. Então, de fato, é um problema de MDC. Nessas condições, qual é... Ó, essa questão é interessante. Ele pergunta qual é a menor quantidade de pedaços que ele pode fazer. Ó, pedaços. Observe que ele me deu o comprimento e está perguntando o pedaço. Ou seja, é uma pergunta diferente. Sendo uma pergunta diferente, tem que dividir no final. Professor, mas ele falou foi menor. Não, ele falou maior aqui, então tu já sabe que é MDC. Esse menor, ele está falando pelo seguinte. Se tu vai cortar no maior tamanho, tu vai pegar, sei lá, uma barra e vai cortar no maior pedaço, então a quantidade de pedaços é pequena, né? Por exemplo, eu pego uma barra de 20 centímetros, um exemplo. Aí eu corto em tamanhos de 10, por exemplo. Eu tenho 20, vou cortar em 10. Então vai dar 2 pedaços, né? 2 pedaços de 10. Mas se eu pegar a barra de 20 e cortar em tamanhos de 2, quanto é que é 20 dividido para 2? Vai dar 10 pedaços, vai dar muito mais pedaços, né? É isso que ele está dizendo. Se eu cortar no maior tamanho, eu vou ter a menor quantidade de pedaços. Então, de fato, é um problema de MDC. O que você tem que se atentar é que a pergunta é diferente.
então tu vai ter que dividir no final. Vamos lá. Simbora. 20 e 18. Dá para dividir por 2, porque a metade do 20 é 10 e a metade do 18 é 9. Marca. Ainda dá por 2, porque a metade do 10 é 5 e o 9 tu repete, então tu não marca. Como que tem o 5? O 5 dá para dividir por 5, que vai dar 1, e o 9 não. Então, o 9 tu repete. E a conta já acaba. E não vai marcada, porque repetiu. A conta acaba, por quê? Porque já chegou no 1. Qual é o único cara que está marcado? É o 2. Então, o MDC vale 2. 2 o quê? Ó? Não é metro, né? Eu chamo de decímetro, né? Então, 2 decímetros. O que tu tem que entender é que o comprimento vale 2. O comprimento, o MDC, vale 2. O que é que ele quer? Ele quer os pedaços. Então, tu vai ter que dividir. Tu tinha uma barra de 20 e vai dividir em pedaços de 2. Quanto é que é 20 dividido para 2? 10. Então vai dar 10 pedaços, exato. E tu vai pegar, né, o 18, que é o segundo tamanho, e vai dividir por 2. Quanto é 18 dividido por 2? 9. Então vai dar 9 pedaços. Quantos pedaços vão dar ao todo? 10 mais 9, 19. Qual é a alternativa que tem 19? 10 mais 9 vai dar 19. Alternativa C para a questãozinha número 11 aí de MDC. Perfeito? Show de bola. Uma coisa interessante, se você calculasse com centímetros, se você colocasse 200 centímetros e 180 centímetros, tu ia achar que o MDC ia ser 20, ó. Aí tinha uma pegadinha aqui com o item D, ó. Então, cuidado, cara. MDC é cheio dessas pegadinhas chatinhas, beleza? Vamos lá, terminar rápido que já está com 1 hora de vídeo para não ficar muito longo. Questão 12. Professor Ricardo pretende organizar suas estantes de livros, colocando sempre livros da mesma série em uma mesma prateleira, na maior quantidade possível. MDC. Tá. Sabendo que ele possui 40 livros da primeira, 60 livros da segunda e 80 livros da terceira série, presta atenção. Ele está me dando livros. E o que ele pergunta? Quantas prateleiras? Olha, a pergunta é diferente. Quantas prateleiras deve ter a estante de livros do professor Ricardo? Então, tu já sabe que no final vai ter que dividir. Vamos lá. Vai pegar o 40, o 60 e o 80. Ok? Tchuc. Bora. Dá para dividir por 2? Dá. A metade do 40 é 20, a metade do 60 é 30 e a metade do 80 é 40. Marca. Por 2. A metade é 10, a metade é 15 e a metade é 20. Marca. Por 2. A metade do 10 é 5, o 15 é ímpar, não marca. E a metade do 20, 10. Então, esse 2 aqui tu não vai marcar, porque o 15 foi repetido. Ainda dá por 2, porque tem outro 10 aqui. Então vai ficar 5 repete, o 15 tu repete e a metade do 10 é 5. Pronto. Pessoal, já dava para acabar a conta aqui, dava para dividir logo por 5, né? Eu sei. Mas eu gosto de fazer na ordem para não confundir os alunos. Eu falo isso porque eu não estou dando aula para vocês velhos, estou dando aula para pessoas, alunos de 8º ano, 9º ano, tá? Então, assim, são alunos que ainda estão em processo de caminhada na matemática. Vocês já são mais velhos, estão em concurso, você já pode fazer direto, tá? Então, veja. Deu isso. Ok. Sobrou agora só número ímpar. E como só tem número que termina em 5, divide logo por 5. Ó. Vai dar 1. O 15, ao dividir por 5, dá 3. E o 5 divide por 5 dá 1. Cheguei no sagrado. Vou marcar esse cara porque ele dividiu todos e a conta está encerrada. Ok. Quem está marcado? Um 2, outro 2 e um 5. E aí, 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 vai dar um total de 20 livros. Então, o MDC vai dar 20. Perfeito. Aí, ó, qual é o meu medo? Tu marcar o item E de novo. Olha o item E, cara. É só pegadinha isso. Vai ter gente marcando o item E nas provas.
Tome cuidado. Ele não perguntou o total de livros, ele perguntou o total de prateleiras. Então, tu vai ter que dividir. Quantos livros tinha na primeira? 40, né? Se tu dividir por 20, vai dar quanto? 40 divide por 20, vai dar 2 prateleiras. Se tu pegar o outro que tem 60, quanto é 60 divide por 20? Vai dar 3 prateleiras. E se tu pegar o 80 e dividir por 20, vai dar 4 prateleiras. Ora, quantas prateleiras tem ao todo? 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 vai dar 9 prateleiras. Alternativa C de campeão. E é isso. 12, 13. Eita, o tamanho da 13. Aí a 13 e a 14, pessoal, a gente encerra a aulinha de hoje, tá? 13, ó. Em uma data comemorativa, senhor Damião decidiu montar saquinhos de guloseimas para distribuir às crianças vizinhas. Para isso, ele tinha, olha o tamanho do número, 300 balas, 90 paçocas e 150 pirulitos. Então, ele tinha doces, né? Guloseimas, ó. Tá. Aí, Damião decidiu que cada saquinho deveria conter balas, paçocas e pirulitos, distribuídos cada tipo de doce igualmente, sem que haja sobra de qualquer das quantidades desses doces. Ok. Decidiu ainda que distribuiria, olha aqui a pergunta, a maior quantidade possível. Portanto, é um problema de MDC. Pronto, MDC. Ok. Aí a pergunta é, cada saquinho terá as seguintes quantidades de bala, de paçoca e de pirulito. Ele quer saber cada saquinho. E ele tinha doce. Então, tu vai ter que no final dividir. Perfeito? Não esqueça disso. Tu vai ter que no final dividir esse negócio. E essa questão aqui talvez seja mais difícil, né? Qual é o tamanho dos números? Ó? 300, 90, 150. Bora. Sofrimento gostoso. Vamos lá. Faz retinho, né? Aí. Sofrimento gostoso. Dá para dividir por 2, porque a metade do 300 é 150, a metade do 90, 45 e a metade do 150, 75. Marca. Dá por 2 de novo. Ó. A metade do 150 é 75, o 45 tu repete e o 75 tu repete. Então, não marca o 2. Agora, cara, só tem números terminados em 5. Ó. Então, bora dividir logo por 5. 75 divide por 5 dá 15. 45 divide por 5 dá 9. E 75 divide por 5... tá certo. 75 divide por 5 vai dar 15 de novo. Perfeito? Marca esse 5 que dividiu todos. Ainda dá para dividir por 5, ó, porque tem o 15 aqui. Então, por 5 novamente, aqui vai dar 3. O 9 não dá para dividir, então tu repete. E o 15 divide por 5 dá 3. Não marca esse cara, porque ele repetiu aqui. Agora não dá mais para dividir por 5, então tu vai voltar para o 3. Ó. O 3 que tu pulou aqui, que era para dividir aqui por 3, ele vai aparecer lá no final. Então não tem importância aqui de você seguir a ordem. Eu sigo para não confundir a mente, mas quando dá para dividir logo de cara assim, ó, eu prefiro fazer logo a conta com o maior número. Ok. Agora dá para dividir por 3, que vai dar 1. 9 divide por 3 dá 3. E 3 divide por 3 dá 1. Marca. E já chegou no 1. A conta acaba. Pronto. Quem é que está marcado? É o 2, é o 5 e é o 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30 doces. Ou seja, galera, em cada saquinho, não é que vai ter 30 doces, né? Na verdade, tem 30 doces. Ele quer saber... Não, né? Tu vai ter que dividir esses doces, né, em pacotes de 30. Tá, então o maior número que eu posso dividir é 30. Perfeito? E aí ele não pergunta o total de doces, né? Ele pergunta o que vai ter em cada saquinho. Então, no final, tu vai ter que dividir. Tu vai pegar cada número desse e vai fazer a divisão com aquele total que é
Quanto é? Deixa eu sair aqui da meio. 30. Ou seja, eu tenho 300 balas. Eu vou dividir por 30. Então vai ter quanto em cada saquinho, ó? Se eu dividir por 30, eu posso cortar um 0 com 0. E 30 divide por 3 dá 10. Opa! Então vai ter 10 balas. Só pode ser o item D ou o item E, ó. Tu vai descartar o C, o B e o A. Porque tem que começar com 10, ó. Só quem começa com 10 é um desses dois. O outro é o 90, né? Tu vai pegar o 90 e dividir por 30. Tu vai cortar um 0 com 0. Quanto é que é 9 divide por 3? 3. Opa! 10 e 3, 10 e 3. A alternativa é, né? Porque se tu pegar o outro, que é o 150, quanto é 150 divide por 30? Corta os zeros. Quanto é 15 divide por 3? 5. E aí chega na resposta 10, 3 e 5. Item E. Pronto, item E. Perfeito? Uma questão difícil, galera. Essa é uma questão difícil. Professor, mas eu achei fácil, eu acertei. Ótimo, tu tá excelente em matemática. Mas essa é uma questão complicada. 14. Para fechar, pra gente ir embora, tá bom demais, né? Questão 14. Olha aí. Uma escola possui 3 turmas de quinto ano. Uma tem 24 alunos, a outra 32 e a outra 40. Ok, então nós temos alunos. Tá. Para organizar a entrega dos canudos durante a cerimônia, Simone vai dividir todos esses alunos em grupos com a maior quantidade. Então, tu já sabe que é um MDC. Qual é a pergunta? Feita essa divisão, qual é o total de grupos? Atenção, ele não perguntou os alunos, ele perguntou os grupos. Ou seja, tu vai ter que dividir no final. Não esqueça disso. Ele perguntou os grupos, então tu vai ter que dividir. Bora, calcula o MDC aí. Lembrando, são números pequenos, dá para fazer de cabeça. Existe uma tabuada que tem esses 3 números. Qual é a tabuada? Pense aí, qual é a tabuada que tem o 24, o 32 e o 40 ao mesmo tempo? Não é difícil. Só olha para a tabuada. Aí tu vai ver e vai olhar que é a tabuada do 8. Então a resposta que vai dar 8. A gente já fazer. Mas a resposta é 8. Aí o meu medo é que tu marque o B. Não é o B, gente. Não é o B, porque tu tem que dividir no final. Não esqueça. Mas o MDC vai dar 8. Quer ver? Ó? Vamos lá. Dá para dividir por 2, porque a metade é 12. A metade do 36 é 16. Aliás, metade do 32 é 16. E a metade do 40 é 20. Marca. Por 2 de novo. Metade é 6. Metade é 8. Metade é 10. Marca. Por 2 de novo. Metade é 3. Metade é 4. Metade é 5. Marca. E agora eu já vou dividir logo por 3, ó. Ainda dá para dividir por 2, gente. Ainda dá, ó. Eu vou dividir por 2, para não confundir, tá? Vou dividir por 2, ó. O 3 tu repete. Até a metade de 4. 2. E o 5 tu repete. Por 2 novamente. O 3 tu repete. Metade do 2 é 1. E o 5 tu repete. Por isso que não marca nenhum desses caras, ó, porque tudo foi repetido. E tu chegou no sagrado. Chegou no sagrado, a conta está encerrada. Quem é que está marcado? 1, 2, outro 2 e outro 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Como eu disse para ti, né? O total vai dar 8. 8 alunos. Cuidado. 8 alunos. Então não é o B, porque eu achei 8 alunos. Mas não perguntou o total de alunos, ele perguntou o total de grupos. Então tu vai ter que dividir. Tu tinha 24 em um grupo. Quanto é que é 24 divide por 8? 3. Então, tu vai conseguir formar 3 grupos. O outro, tu tinha 32 alunos. Quanto é 32 divide por 8 na tabuada? 4 grupos. E eu tenho 40 alunos. Quanto é 40 alunos divide por 8? 5 grupos. 5 grupos. Total de grupos que eu tenho? 3. Com mais 4, 7. 7 com mais 5,
12. Qual é a alternativa que tem 12? A alternativa D de Dandan. Olha que lindo, cara. Terminar a nossa brincadeirinha de hoje com a alternativa D de Dandan. Então, MDC é um assunto difícil, e não só um assunto difícil, é um assunto cheio de pegadinha. Então, muito cuidado você, cara aluno. Será que o Dandan vai colocar no simulado dele e nas provas pegadinhas? Será? Será? Pense aí, pense aí. E é isso, galera. Tá aí. Mais um descritor fechado, né? O descritor 7 foi para o espaço, MMC e MDC. E o próximo tema já vai ser números inteiros, números negativos, né? Reta numérica. E é isso. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.